Testemunho de casamento restaurado. Foi assim que eu descobri o amor da minha vida. É como um conto de fadas tornado realidade. Alicia, como tudo isso começou? A minha jornada no deserto começou antes do meu marido terreno sair de casa. Ele já estava estranho e pediu a separação. Pedi para ele não sair e que era só uma pequena crise e ia passar, então ele ficou. Cerca de 3 meses depois eu estava viajando com a minha filha e quando chegamos, ele nos buscou no aeroporto, nos deixou em casa e foi embora. Eu estava em choque. Quando eu entrei em nosso quarto, eu pude ver que ele havia tirado todas as suas coisas de casa enquanto estávamos fora. Sentei-me na cama, mas eu não consigo descrever como eu me senti. Foi tanto sofrimento, tanta confusão. Por dias eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. A única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Eu não conseguia raciocinar. E ainda tinha o problema de saúde da minha filha. Ela tinha graves problemas de saúde desde os 5 anos de idade. Eu caí de joelhos, eu implorei a Deus que o fizesse voltar para casa. Eu disse a Deus que eu não tinha forças para viver. E Deus me perdoe. Não sei como eu cuidei da minha filha, eu mal conseguia raciocinar. Meses antes de tudo isso acontecer, Deus já havia me dado o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, que eu mal abri. Sentindo tanta dor, querendo que parasse, semanas depois eu comecei a colocar em prática os ensinamentos ali contidos. O pouco que eu lia, a dor diminuía. Então eu comecei a lê-lo sempre que sentia dor, o que acontecia o tempo todo. O tempo passou. Logo eu descobri que ele já estava com outra mulher, quando pediu a separação pela primeira vez. A minha persistência, assim como a Erin diz que vai acontecer, forçou-o a me pedir o divórcio. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu a seguir. Lembro-me que estava chorando, sentada no pé da cama, e minha filha acordou ao me ouvir. Ela entrou e se ajoelhou na minha frente, pegou nas minhas mãos e disse: Mamãe, Deus disse para confiar nele. Eu fiquei atordoada. Eu parei de chorar, eu não conseguia nem falar. Ela estava certa. Foi a promessa que ele me deu antes, quando tudo começou a desabar ao meu redor. Então, é essa promessa que eu escondia no meu coração, que me levou para dentro e para fora do deserto, onde o maligno me atormentou e tentou me fazer desistir. Como Deus transformou você, Alicia, e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Depois de meses, depois de muita oração, eu orei muito, depois de muito jejum, depois de ler a Bíblia 3 vezes, usando a sugestão da Erin pelo aplicativo Alexander Scorby, todos puderam ver e eu pude sentir o quanto Deus estava me transformando. Sim, eu passei por muita coisa, mas não foi sozinha. Um dia eu pedi a Deus que me ajudasse e foi aí que eu cheguei na aula que fala sobre o amor de um marido celestial e mudei de rumo e comecei o Encontrando a Vida Abundante. Embora eu tenha lutado com a ideia de perdoar, uma tarde meu marido terreno pegou minha mão e caminhamos juntos. Foi quando eu percebi que finalmente o havia perdoado. Fiquei surpresa quando todos comentaram que eu não parecia mais triste, mas radiante. Não doía mais, a minha dor havia passado. Nossa, se não fosse por sua graça, se não fosse por seu amor, onde eu estaria? Desde o início, ele me pediu para assinar um acordo de divórcio, acho que umas 20 ou mais vezes, mas todas as vezes eu recusei. Eu não sabia sobre o enfrentando o divórcio novamente, então isso forçou meu marido a entrar com um processo mais forte contra mim, um divórcio que eu não pude impedir. Acredite ou não, e eu li que isso acontece o tempo todo na restauração do casamento. O ponto decisivo foi quando eu pude devolver o dízimo à minha casa do tesouro. Uau! As coisas mudaram quase instantaneamente. Meu marido pediu transferência, pedindo para trabalhar em outro estado. O advogado dele, novamente pela graça de Deus, perdeu os prazos e o divórcio foi arquivado. Quando eu vi isso acontecer, honestamente, eu não pude acreditar.
Foi uma bênção tão inesperada que eu não posso explicar, exceto que o devorador não poderia mais me roubar. Ou também pode ter sido o que aconteceu poucos dias antes disso. Eu repetia com frequência: você é tudo que eu quero, você é tudo que eu preciso. E comecei a implorar a Deus para não restaurar o meu casamento, porque eu estava muito feliz com meu marido celestial. Mais uma vez, eu li sobre quando essas palavras soam verdadeiras, uma vez que Deus sabe que seu marido celestial está em primeiro lugar em sua vida. É quando ele nos restaura. Eu coloquei Deus em primeiro lugar. Eu consegui superar o meu medo de dizimar. E foi aí que eu comecei a sair do deserto. Foi assim que eu descobri o amor da minha vida. É como se um conto de fadas se tornasse realidade. Alicia, quais os princípios da palavra de Deus, ou princípios dos nossos recursos que o Senhor te ensinou durante essa aprovação? Primeiro, eu aprendi a fechar a boca e nunca brigar por nada. E isso só foi possível por causa do jejum, ou então eu sei que eu nunca teria parado. Além disso, a chave de tudo e o que abre a porta final. Aprendi a dar o dízimo, que foi o meu ponto de virada. Aprendi a devolver o mal que me fizeram com o bem. Também aprendi a parar antes de falar e perguntar ao meu marido celestial o que dizer. Muitas vezes eu não dizia nada e ele assumia. Quando meu marido se irritava, se enfurecia comigo, eu concordava com a cabeça, mas não comentava a situação ou o que ele dizia. Eu não contratei um advogado para contestar o divórcio, mas em vez disso eu confiei nele. Orei, jejuei e confiei somente no Senhor, porque Ele é o único em quem podemos confiar. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne a sua força, e cujo coração, então, eventualmente, se desvia do Senhor. Pois ele será como um arbusto no deserto, e não verá quando a prosperidade chegar, mas viverá em desertos pedregosos no deserto, uma terra salgada, sem habitantes. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é somente o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não teme quando vem o calor. Mas a sua folha ficará verde, e no ano de seca não ficará ansiosa, nem deixará de dar frutos. Quais foram os momentos mais difíceis que Deus te ajudou a atravessar, Alicia? Não foi difícil uma vez que eu encontrei o meu marido celestial, porque consegui passar da minha dor para a alegria que sinto agora. Eu só posso dizer que foi pela mão de Deus quando coloquei a mão na do meu marido celestial e viajamos juntos. O pior momento, eu suponho, foi quando ele me pediu o divórcio tantas vezes e eu resisti. Na época, eu não conhecia o versículo para não resistir ao mal. Com ele me guiando, ao invés de resistir, ser agradável. É o que ajuda as coisas a seguirem uma situação positiva, desde que você esteja confiando nele. Depois de um tempo, como Erin, eu senti que eu estava andando sobre as águas, assim como Pedro na Bíblia. E quando eu me cansava, ele me ajudava a entrar no barco, onde descíamos e eu dormia tranquilamente em seus braços, enquanto a tempestade rugia. Alicia, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Eu acho que foi quando finalmente eu comecei a dizimar. É verdade. No mesmo mês, o meu marido terreno solicitou transferência do local de trabalho, foi para outro estado, e o advogado perdeu o prazo no dia da audiência e o processo de divórcio foi arquivado. Se eu tivesse que dizer alguma coisa para as mulheres que estão lendo o meu testemunho, e o que digo a todas que eu conheci e compartilhei meu testemunho e neste site, é que deem o dízimo à sua casa do tesouro. Gastamos dinheiro em coisas tolas e egoístas e roubamos a Deus. Então o inimigo tem permissão para nos roubar. E nos perguntamos por que perdemos tudo. Acho que é a teimosia e o medo que impedem as mulheres de fazerem o que deveriam. Além disso, eu digo a todas para se prepararem para as dificuldades, uma vez que superem seus medos e deem o dízimo. Eu me deparei com tantos problemas, mas eu continuo pedindo a Deus que me ajudasse a superá-los.
É claro que o inimigo não quer que demos o dízimo, porque ele sabe que não poderá mais nos roubar, matar a nossa esperança e destruir a nossa vida. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Alicia. O seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Quando meu marido terreno viu que o divórcio não havia acontecido, ele começou a se perguntar por quê. E viu que era o propósito de Deus que a nossa família fosse restaurada. Eu não desconfiei que eu estava perto, que faltavam poucos dias para um ano de separação. O meu marido terreno me mandou uma mensagem às 3h30 da madrugada pedindo que eu o perdoasse. Eu respondi que já o havia perdoado há muito tempo. 2 dias depois ele me enviou outra mensagem, perguntando se ele poderia voltar para casa. Alicia, você recomendaria algum dos nossos materiais em particular que te ajudou? Nossa, eu super recomendo os cursos online. Cada um deles me ajudou a me entender e começar cada dia avançando. É claro que o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento é por onde começar. Tudo o que está escrito foi pela mão de Deus. E uma mulher sábia também é maravilhoso. Basta segui-lo e você verá as coisas acontecendo. Alicia, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Ah, sim! De qualquer forma, Alicia, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres? Em conclusão, não desanime. Deus é contigo. Ele é fiel. Espere o tempo de Deus. Ele sabe tudo. Apenas confie e se dedique ao processo. Obedeça e ouça as suas respostas. Você só precisa vencer na superação dos seus medos e seguir o caminho traçado diante de você. Siga os princípios fornecidos aqui e, especialmente, não pule nenhum que pareça difícil ou que você não considere importante. Seja entregando o dízimo para sua casa do tesouro aqui no RMI ou deixando ir à sua igreja. Existem tantos testemunhos que comprovam que esses princípios funcionam. Deus a abençoe.